Olá, alunos! Aqui é a professora Érica novamente. Nós vamos para a discussão de mais um tema endócrino e o tema de hoje é diabetes mellitus. Vamos começar a nossa mini conferência com esse questionamento: por que estudar diabetes? E aqui nessa tabela da International Diabetes Federation de 2015, nós vemos o quão prevalente é essa patologia. O Brasil ele já ocupa a quarta posição mundial em relação ao número de pacientes acometidos e nós sabemos que a perspectiva é de um aumento importante nos próximos anos. E além desse grande número de pacientes acometidos, nós sabemos que o diabetes é responsável por quase 15% da mortalidade mundial por todas as causas. E isso acaba sendo maior do que a soma de óbitos por doenças infecciosas comuns, como o HIV e a tuberculose. Lembrando que esses pacientes com diabetes, eles têm uma causa de morte principalmente relacionada a desfecho cardiovascular, síndrome coronariana aguda, acidente vascular encefálico, pé diabético, isquemias distais e insuficiência renal terminal em hemodiálise. Esse é o nosso cronograma da mini conferência de hoje. Eu sei que diabetes é um tema extremamente amplo e seria impossível eu discutir a fundo todas as questões que envolvem o diabetes, mas eu tentei separar aqui as principais questões, os principais pontos-chave, até para direcionar o estudo de vocês, e eu espero que esclareça um pouco sobre essa patologia que é tão importante. Então, o nosso cronograma ele vai abranger definição, classificação, etiologia. Eu vou me aprofundar nos principais tipos de diabetes, principalmente tipo 1 e tipo 2, e vou falar brevemente sobre o MOD, a fisiopatologia desses diferentes grupos etiológicos. E ao fim nós vamos ver aspectos práticos, tanto na questão de anamnese e exame físico, quanto do tratamento, seja antidiabético oral ou as terapias injetáveis e insulina. Então, acho que esse final vai ser bastante proveitoso para vocês, principalmente pela aplicabilidade prática. Começando, então, quando nós falamos em diabetes mellitus, é importante ter em mente que não é uma única doença. O diabetes ele é um grupo heterogêneo de doenças metabólicas que são caracterizadas pela presença da hiperglicemia, seja ela resultante de um defeito na ação e ou na secreção da insulina. E nós classificamos esse diabetes de acordo com a etiologia, tipo 1, tipo 2, gestacional ou outros tipos específicos de diabetes. Esse slide nos mostra as ferramentas laboratoriais que nós temos para o diagnóstico de diabetes. Então, é um slide importantíssimo que vocês realmente precisam ter bastante atenção. E nós temos aqui 4 colunas relacionadas a critérios laboratoriais que podem ser utilizados para o diagnóstico de diabetes. Na primeira coluna, nós temos a glicose em jejum, quando maior ou igual a 126, com 8 horas de jejum. Isso é característico de um diagnóstico de diabetes. Na segunda coluna, nós temos a glicose 2 horas após sobrecarga com 75 gramas de glicose, ou seja, o teste oral de tolerância à glicose, TOATG. Esse teste é feito uma vez o paciente em jejum de 8 horas, ele vai ao laboratório, é coletada a amostra basal da glicemia, o jejum basal, e é dada 75 gramas de glicose para que esse paciente possa ingerir. Geralmente a dextrose é um líquido extremamente doce, e após 2 horas dessa ingestão, o paciente vai ter uma nova coleta de glicemia. Se nessa segunda hora o paciente tiver uma glicemia maior ou igual a 200, isso também é característico de diabetes. Aqui na nossa terceira coluna, nós temos a glicose ao acaso. Então, paciente que tem uma glicemia aleatória, ou seja, não necessita jejum, mas com nível acima de 200, junto com sintomas inequívocos de hiperglicemia, isso também é característico de um diagnóstico de diabetes. E por fim, aqui nessa última coluna, a hemoglobina glicada,
uma vez maior ou igual a 6,5%, é também característico de diabetes tipo 2. Lembrando aqui que na observação relacionada à hemoglobina glicada, deve ser o método padronizado atualmente. E na ausência de sintomas de hiperglicemia, é necessário confirmar o diagnóstico pela repetição dos testes. Ou seja, se o paciente é assintomático, não tem uma hiperglicemia inequívoca, e você tem ou a glicose de jejum ou a hemoglobina glicada positiva, né? Ou no caso do jejum maior ou igual a 126, ou a glicada maior ou igual a 6,5, é importante que se repita esse exame para confirmar de fato o diagnóstico, ok? Então, precisaríamos de 2 amostras. Em relação à classificação etiológica do diabetes, então nós temos o tipo 1, que subdivide em 1A e 1B, o tipo 2, o diabetes gestacional, que nós não vamos aprofundar nessa aula, uma vez que ele é um defeito muito específico da gestação, né, relacionado principalmente às alterações hormonais, relacionado ao hormônio lactogênio placentário, e ele é diagnosticado na ausência de critérios de diabetes mellitus prévio. Então, os critérios diagnósticos do DM gestacional são totalmente diferentes dessa tabela anterior, e isso seria uma discussão à parte. E aqui nos outros tipos de diabetes, nós temos desde os diabetes monogênicos aos secundários a outras patologias. Essa tabela lilás, ela tem de forma mais abrangente, né, a classificação etiológica do diabetes. E eu chamo a atenção de vocês que nós sempre vamos classificar o diabetes pela sua causa, pela sua etiologia. Antigamente, era frequente que se ouvisse o termo diabetes insulino-dependente e diabetes não insulino-dependente. Nós não usamos mais essa nomenclatura porque o tipo de tratamento ele não está relacionado com a etiologia da doença. Então, nós podemos tratar tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2 com insulina. Enfim, então, gravar sempre que a classificação é baseada na etiologia. Aqui nessa tabela nós vemos que existem vários relatos de causas secundárias de diabetes e que elas são agrupadas de acordo com o processo causal. Então, desde os defeitos genéticos da função de célula beta até doenças do pâncreas exócrino, como pancreatite crônica importante, um CA de pâncreas avançado. As endocrinopatias também podem cursar com hiperglicemia, né? Então, a acromegalia por secreção aumentada de H, síndrome de Cushing, né? O hipercortisolismo, o feocromocitoma, o hipertiroidismo, são consideradas causas secundárias de diabetes. E lembrar também que existe o diabetes induzido por medicamentos. Aqui a gente tem uma lista ampla de medicações e eu chamo muita atenção de vocês para os glicocorticoides, que realmente são muito usados na nossa prática, né, em diversas situações, e que eles classicamente exercem um efeito hiperglicemiante e de resistência insulínica. Começando então pelo diabetes mellitus tipo 1, é uma doença autoimune, essa é a parte mais importante, mais característica, poligênica e que é consequente à destruição das células beta-pancreáticas, o que vai ocasionar uma deficiência completa na produção de insulina. Existe uma forte associação com o antígeno leucocitário humano, com HLA, principalmente DR3 e DR4. Responde entre 5 a 10% dos casos de diabetes mellitus. E existe principalmente essa apresentação em crianças, adolescentes e adultos jovens, sem diferença entre sexo masculino e feminino. Geralmente, os pacientes com DM1, eles têm um IMC normal, mas a obesidade não exclui o seu diagnóstico. E o característico é uma fase clínica com início abrupto de sintomas. Nós podemos observar que em crianças, 65% dos pacientes abrem o DM1 com cetoacidose diabética e em adultos e adolescentes isso pode ocorrer em até 30% dos casos. E quando não se abre o caso diante dessa emergência glicêmica, os pacientes, por via de regra, sempre são extremamente sintomáticos, insulinopênicos. Então,
emagrecidos, poliúricos, polifágicos. É extremamente marcada essa fase clínica no DM1. Quando nós falamos em DM tipo 1A, isso quer dizer que nós temos uma confirmação, ou seja, uma positividade de um ou mais autoanticorpos plasmáticos. Esses anticorpos podem ser o anti-ilhota, anti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico, o anti-GAD, né, que é um anticorpo importante, e outros mais recentes, como o antitirosina fosfatase e o antitransportador de zinco. Na fisiopatologia, na etiopatogenia do DM tipo 1A, nós sabemos que esse paciente ele já nasce com uma predisposição genética, existe um desencadeante ambiental inespecífico, que especula-se que pode ser inclusive uma infecção viral, e isso vai deflagrar uma insulinite, uma lesão de célula beta, mediada por uma autoimunidade celular via linfócito T, e com liberação, né, com positividade de autoanticorpos, né, esses que nós já falamos anteriormente. E em seguida, o paciente vai evoluir para o início clínico da doença. Obviamente, isso é relativamente rápido, né, essa insulinite, o início clínico da doença, mas geralmente os anticorpos eles podem preceder em algum tempo a hiperglicemia franca. E quando nós falamos em diabetes tipo 1B, nada mais é do que um tipo 1 de diabetes que nós não conseguimos identificar esses autoanticorpos plasmáticos. Então, é claro que o diagnóstico ele apresenta um pouco de limitação, porque ele pode ser confundido com outras formas de diabetes, com necessidade precoce de insulina, mas sempre lembrar da história clínica. Então, repito, são pacientes mais jovens, crianças, adolescentes, adultos jovens, que cursam com uma hiperglicemia mais súbita e extremamente sintomática. E, obviamente, a recomendação terapêutica é a mesma do tipo 1A, onde nós detectamos a presença de autoanticorpos. Nós vamos tratar com insulina desde o início da apresentação. O diabetes autoimune latente em adulto, que é chamado de LADA a partir da sigla em inglês, ele é um tipo específico de diabetes tipo 1 que cursa com uma destruição lenta e progressiva da célula beta pancreática. Então, diferente do DM1 clássico, que a criança ela dorme bem e acorda em cetoacidose, a destruição da célula beta nesse subtipo ela é progressiva e isso faz com que ele se manifeste com idades mais superiores, né, em torno de 30, 50 anos, sendo que existem casos relatados de diabetes tipo LADA, inclusive em idosos, 65, 70 anos. Corresponde a 10% dos casos de DM1. E, por vezes, esses pacientes com LADA são diagnosticados como DM2 inicialmente, principalmente pela idade de aparecimento da hiperglicemia, mas o que vai diferenciar é muito a questão da presença dos autoanticorpos, sendo eles o GAD, anti-GAD, o mais importante. Ele é o que permanece por mais tempo detectável no sangue. E raramente esses pacientes vão cursar com cetoacidose ou hiperglicemia sintomática no momento do diagnóstico. Então, como eu falei, a destruição é lenta e progressiva, então isso faz com que os sintomas também sejam mais lentos e progressivos, né? Não abre em insulinopenia franca. E um pouquinho aqui relacionado ao diabetes tipo MOD. É um tipo de diabetes monogênico, onde existe um defeito genético, uma mutação, que vai cursar com graus variáveis de disfunção em célula beta. O que chama muita atenção do MOD, né, o que faz a gente pensar num diagnóstico de MOD, são duas coisas. Uma delas é que também é uma idade um pouco mais precoce de aparecimento, né? Então, geralmente antes dos 25 anos. E o segundo que chama muita atenção é um padrão de herança autossômica dominante. Então, se a gente for lembrar como é o heredograma de uma doença autossômica dominante, nós sabemos que várias linhagens são acometidas. Então, esse paciente que tem MOD, a mãe dele tem MOD, a avó dele tem MOD, o da bisavó dele, enfim, né? Então, são duas ou mais linhagens consecutivas, tá ok? Isso chama atenção se a gente fizer uma história familiar bem realizada, né? Bem feita. Obviamente,
paciente ele não vai dizer minha mãe e minha avó são portadoras de diabetes monogênico tipo MOD, mas cabe a você pensar nessa possibilidade de acordo de como esse diabetes vai se apresentar nesse paciente. E é um grupo bem geneticamente heterogêneo, nós vamos ver no próximo slide. E esses subtipos, né, essa heterogeneidade, tem diferença desde a idade de apresentação, o padrão da hiperglicemia e a resposta ao tratamento. Existem, então, aqui, né, vários tipos de MOD, cada um deles aqui com um gene relacionado, né? Então, cada um corresponde a uma mutação genética nesse gene. E não é importante, eu não quero que vocês decorem todos os subtipos de MOD. Eu só quero chamar a atenção em quando você deve pensar nessa possibilidade, né? Então, o que eu comentei no slide anterior. Os subtipos mais comuns são o MOD tipo 2 e tipo 3. No geral, o tipo 2, inclusive, é uma hiperglicemia que começa no paciente mais jovem, mas que é uma hiperglicemia que não é grave, que dificilmente esse paciente necessita de insulinoterapia plena. E o tipo 3, ele começa um pouquinho mais tarde, mas em pacientes ainda jovens, na fase pós-púbere, e que já evolui com uma hiperglicemia um pouquinho mais progressiva e que, com frequência, né, próximo de 30% a 40%, necessita de insulinoterapia. O diagnóstico, o padrão ouro, obviamente, seria a gente detectar essa mutação genética, mas isso, a não ser que você esteja num centro de referência ou um lugar com bom laboratório, torna-se mais difícil. Então, pensar em MOD principalmente com a questão do heredograma, da herança autossômica dominante, e nos padrões da hiperglicemia, geralmente mais precoce. Bom, então vamos agora para a parte mais importante, né? Na verdade, o diabetes, a etiologia mais importante do diabetes, sem dúvida nenhuma, é o diabetes mellitus tipo 2. Ele é o mais frequente, né? Chega a abranger 95% dos casos de diabetes. E é uma etiologia extremamente complexa e multifatorial, que vai incluir tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais. É uma doença poligênica, também tem uma forte herança familiar. O fenótipo, ele é muito variável, mas o que a gente observa é que é mais frequente a partir dos 40 anos, embora exista um aumento crescente na incidência em crianças e jovens nos últimos anos, principalmente relacionado à questão de maus hábitos alimentares, sedentarismo. Então, a gente consegue observar esse aumento na incidência. 80% a 90% dos casos são associados com excesso de peso e componentes da síndrome metabólica. A gente vai discutir síndrome metabólica mais à frente, quando falarmos da fisiopatologia, do DM2. E lembrar que é uma doença oligosintomática por um período longo. Geralmente, quando o paciente se manifesta com sintomas, é porque ele já tem aí um passado de injúria de célula beta, de resistência insulínica. Então, já existe uma hiperglicemia aí que ficou sem se apresentar por alguns anos. As principais diferenças entre DM1 e 2 aqui na tabela, né? Então, a maioria nós já comentamos quando falamos de cada um deles isoladamente. Eu chamo a atenção aqui em relação à complicação aguda característica. No diabetes tipo 1, como eu falei, complicação aguda é a cetoacidose diabética, né? Que inclusive pode abrir o quadro com ela, mas ela não é específica do DM1, embora seja extremamente frequente e característica, não é específica. Pode haver cetoacidose diabética em pacientes diabéticos tipo 2, às vezes muito idosos, que já têm uma insulinopenia muito importante, mas não é o comum. O comum de complicação do diabetes tipo 2, em termos de emergência glicêmica, é o chamado estado hiperosmolar hiperglicêmico ou síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. Eu não vou me aprofundar nessas complicações agudas nessa aula, porque emergências glicêmicas seria tema de uma outra aula, inclusive, mas já adianto essas diferenças. Os principais fatores de risco para o diabetes tipo 2, eles são a obesidade, e eu chamo a atenção que é principalmente aquela obesidade androide, a obesidade abdominal, central, né? Esse é o tipo realmente que aumenta mais o risco do diabetes tipo 2. Além disso, nós temos a história familiar,
A idade, como nós já falamos, é a partir de 40 a 45 anos. Obviamente, se o paciente tem um diagnóstico prévio de intolerância à glicose, ele tem um risco aumentado para DM2. Hipertensão, dislipidemia, essa dislipidemia metabólica que a gente chama, que seria o HDL baixo e o triglicérides elevado. E no caso de mulheres, a história prévia de diabetes gestacional ou macrosomia fetal também é um fator de risco para DM2. E a American Diabetes Association, ela recomenda que em pacientes assintomáticos, o rastreio de diabetes tipo 2, ele deve ser realizado quando o paciente apresenta principalmente esses fatores de risco que nós falamos no slide anterior, né? E aqui existem mais alguns outros, né, que foram acrescidos. Ovário policístico é uma indicação também de rastreio para diabetes, porque cursa com resistência insulínica, sedentarismo e também apresentação de acantose nigricans. Esse slide eu acho que é o mais importante relacionado a diabetes tipo 2, porque é o que fala da fisiopatologia. Então, nós sabemos que a fisiopatologia do DM2 ela é complexa, ela é multifatorial, envolve uma série de defeitos em pontos diferentes da etiopatogenia. E é muito importante a gente entender essa fisiopatologia, porque nós precisamos entender o tratamento. Então, as medicações, os antidiabéticos, cada um vai atuar em uma maneira distinta dessa fisiopatologia. Então, vai ficar muito mais fácil no final da aula entender o tratamento e como escolher o tratamento do diabetes. Vocês podem observar nessa figura que existem 8 pontos-chave de defeitos, digamos assim, que corroboram para o aparecimento do diabetes. Por isso, nós chamamos essa figura aqui de octeto destruidor, né, ou octeto ameaçador, devido a esses 8 defeitos fisiopatológicos. Em algumas referências, em alguns livros, vocês vão ver como octeto de De Fronzo, porque De Fronzo foi o diabetólogo que mais estudou esses defeitos, né? Então, por vezes, nós vemos com o nome dele. E vamos começar, então, a destrinchar, a esmiuçar esses defeitos que justificam a fisiopatologia. A gente pode começar pela resistência periférica à ação da insulina, tanto no músculo quanto no tecido adiposo, né, o que é muito característico do diabetes tipo 2. Existe, obviamente, a deficiência na secreção de insulina pancreática. Não é o primeiro defeito, mas cursa com essa, né, de forma progressiva, com essa deficiência na secreção de insulina pela célula beta. Nós temos um aumento da produção hepática de glicose, isso é decorrente de uma resistência insulínica no fígado. Ultimamente, nós vimos que o diabetes ele não é um defeito só da célula beta, só da insulina. Ele também cursa com uma disfunção de célula alfa, que é uma célula um pouco esquecida ali da ilhota pancreática. A célula alfa é responsável pela produção do glucagon e nós sabemos que existe um aumento ou uma não supressão do glucagon na presença de hiperglicemia em pacientes com DM2. Ou seja, existe uma hiperglucagonemia desproporcional. E o glucagon, por ser um hormônio classicamente hiperglicemiante e contrarregulador, ele também contribui para essa fisiopatologia. Nós temos também o defeito das incretinas, né, os entre-hormônios GIP e GLP-1. Então, as incretinas, em situações fisiológicas, são hormônios liberados no trato gastrointestinal em resposta à ingestão de carboidrato e lipídio. Então, uma vez que se ingere esses macronutrientes, o GLP-1 e GIP eles são liberados e eles estimulam a liberação de insulina e a supressão de glucagon. Isso em indivíduos normais. No paciente diabético, existe esse defeito incretínico e não existe uma estimulação adequada de insulina, além de não conseguir bloquear a secreção de glucagon. Então, esse configura o defeito incretínico. Nós temos também o defeito renal na reabsorção de glicose. Então, nos pacientes com diabetes, existe uma reabsorção de glicose aumentada. Em pacientes, a gente tem até aqui alguns dados. Na pacientes diabéticos com uma glicemia de 160 mg por decilitro em média, eles absorvem de forma patológica até 250 gramas de glicose por dia.
né? Então, isso é defeito na reabsorção, principalmente no cotransportador tipo 2 de sódio e potássio, de sódio e glicose em nível renal. E, por fim, nós temos também a questão da resistência à insulina em sistema nervoso central. Resistência à insulina e resistência à leptina, que inclusive nós observamos que esses pacientes eles têm uma maior ingesta alimentar devido a essas ambas resistências, ok? Falando um pouquinho mais aqui desses defeitos, né, dessa fisiopatologia, nós sabemos que no diabetes existe uma lipólise aumentada, então isso aumenta o pool de ácido graxo livre, o que vai gerar uma lipotoxicidade, em consequência, uma disfunção de célula beta. E nós temos, obviamente, a resistência insulínica, né? Além de tecido muscular, também no fígado, como nós falamos, onde existe uma captação de glicose reduzida e aumento da produção hepática de glicose. A resistência insulínica, como eu já mencionei, ela é importantíssima no diabetes tipo 2, né? E ela é tão importante que ela pode ser detectada até de 10 a 20 anos antes do diagnóstico. E nós precisamos lembrar que o tecido adiposo, ele é mais do que um tecido de acúmulo, de estoque. Ele é um órgão endócrino. O tecido adiposo visceral, que é aquele realmente que tem um desfecho metabólico ruim, ele produz inúmeras citocinas, então TNF-alfa, interleucina, e isso contribui para a resistência insulínica. Esses adipócitos do tecido adiposo central, né, os adipócitos viscerais, decorrente da sua liberação de ácido graxo livre por serem extremamente lipolíticos e pelos seus metabólitos, eles podem alterar a sinalização da insulina, o que cursa com resistência insulínica. Então, o que nós vemos? Que na obesidade, principalmente a obesidade central, né, a obesidade abdominal, existe um aumento de leptina, uma redução de adiponectina, que seria uma citocina protetora até, em contrapartida com aumento de citocinas inflamatórias e de ácido graxo livre. Então, isso é a chave, é o defeito molecular principal ali da resistência insulínica. E lembrar que, em contrapartida, existem fatores que melhoram a sensibilidade à insulina, que seria, como eu falei, a adiponectina, que é uma citocina do bem, porque ela estimula a expressão de GLUT4 e melhora a sensibilidade à insulina. Alguns fatores aqui que também vão contribuir para a resistência insulínica, né? Além dos já mencionados, da obesidade, do dano endotelial, nós temos a etnia, medicamentos, né, como os corticóides, que eu chamei a atenção lá no início da apresentação, né, eles têm um efeito hiperglicemiante e cursam com resistência insulínica. Alguns inibidores de protease também cursam com esse defeito metabólico. E doenças autoimunes, infecções, estresse fisiológico, tudo que envolve também liberação de citocinas pode piorar aguda ou cronicamente a resistência insulínica. Eu chamo a atenção aqui para vocês, né, do patológico e do fisiológico da curva de liberação de insulina. Então, o que é o normal? Aqui, na primeira apresentação, nós vemos aqui o estímulo no ponto zero, que seria o momento que o paciente ingere o alimento, contendo principalmente glicose e carboidrato, e isso vai deflagrar uma secreção, uma liberação rápida de insulina, né? Que faz esse pico de liberação. Isso ocorre por uma insulina que já está estocada, né? Ela já foi produzida previamente, e é deflagrada essa liberação rápida, que a gente chama de primeira fase de liberação de insulina. E depois nós temos essa liberação mais progressiva, que seria a liberação lenta, a fase 2, que conclui ali a metabolização, concluiria a metabolização da glicose. Então, no indivíduo sadio, nós temos fase 1, essa bem apiculada, rápida, logo depois da ingesta de carboidrato, e uma segunda fase um pouquinho mais lenta, depois de alguns minutos, podendo se estender até aqui um pouco mais de 1 hora. O que a gente vê aqui na curva do DM2 é que é totalmente amputada, né? Nós não temos essa liberação rápida de insulina
já pré-formada e estocada. Então, isso cursa com uma hiperglicemia pós-prandial, que também é muito notada, né? O paciente começa ali a liberar a insulina já de forma mais importante, meia hora, 40 minutos após o contato com esse aumento de glicose. Bom, e de novo chama a atenção que quando nós temos um diagnóstico clínico de diabetes tipo 2, aquele paciente que já se encontra sintomático, é porque existe já uma redução muito grande da função de célula beta, e tudo isso provavelmente começou ali nos fatores genéticos, ambientais, resistência insulínica, aqueles outros pontos chaves do octeto destruidor, e foi evoluindo de uma tolerância alterada à glicose, né, o pré-diabetes, até ter uma disfunção de célula beta e culminar com o diabetes clínico e sintomático. É impossível falar de fisiopatologia do diabetes tipo 2 sem falar de síndrome metabólica, né? Porque a fisiopatologia ela é muito interligada. Então, esse slide, ele demonstra os critérios diagnósticos para síndrome metabólica. Nós temos alguns critérios propostos, obviamente cada um tem algumas críticas, né, algumas peculiaridades, mas os que nós usamos mais são os critérios da International Diabetes Federation, né, da IDF, e da NCEP, sendo que nós endocrinologistas temos uma preferência ainda um pouco maior pelo critério da IDF. E aqui eu chamei a atenção em azul. O critério da IDF, ele é muito interessante porque ele é baseado na fisiopatologia da síndrome metabólica. Então, para se fechar síndrome metabólica por esse critério, é obrigatória a presença de obesidade central. Ou seja, você tem que confirmar uma circunferência abdominal maior que 90 em homens e maior que 80 em mulheres. Isso existe uma certa diferença relacionada à etnia, mas aqui é a etnia de sul-americanos, né? Então é o que a gente utiliza mais no nosso meio, somados a dois outros critérios, que podem ser a hipertrigliceridemia, o HDL baixo, né? Então menor que 40 para homens e menor que 50 para mulheres, a hipertensão e a desglicemia. Em contrapartida, o INCEP, o que ele se diferencia é que a circunferência abdominal ela não é obrigatória, você precisa contemplar 3 desses itens, mas de forma aleatória, e os valores aqui de circunferência abdominal eles são um pouco mais permissivos do que os valores propostos no ponto de corte da International Diabetes Federation, tá? Então, aqui a gente já vê um valor de acima de 102 para homens e 88 para mulheres. E a fisiopatologia da síndrome metabólica, ela se confunde com a fisiopatologia do DM2, né? Então, voltamos à questão do adipócito visceral, que ele é extremamente lipolítico, isso gera um pool de ácido graxo livre, uma grande secreção de citocinas inflamatórias. Esse aporte de ácido graxo livre, ao chegar ao fígado, ele vai cursar também com uma resistência insulínica hepática, ele vai, né, alterar a gliconeogênese hepática, mexe no perfil lipídico, e o ácido graxo no músculo, ele inibe diretamente o transporte de glicose mediado pela insulina. Então, a síndrome metabólica nada mais é que um adipócito visceral que funciona muito e um adipócito que seria o periférico, o adipócito mais lipogênico, que acumula mais ácido graxo livre, pouco funcionante, né? Então, é um defeito muito de citocina e de lipólise, principalmente. Bom, e qual é o grande problema da síndrome metabólica? É o risco cardiometabólico. Então, nós sabemos que é uma combinação muito perigosa, né? A resistência insulínica, a dislipidemia, a hipertensão arterial, a disfunção endotelial, que constantemente leva a esse estado pró-inflamatório, vai culminar com o paciente com desfecho cardiovascular. Existem algumas metas para o tratamento do paciente com risco cardiometabólico, né? Então é importante a gente prestar muita atenção nisso, desde a meta de controle de hemoglobina glicada até ver o paciente como um todo, né? Não ter essa visão só glucocêntrica, não é só glicose. A gente tem que controlar o colesterol, principalmente o LDL, né? E lembrar que as metas, elas são mais
restritas em pacientes com alto risco cardiovascular. Então, o LDL precisa de valores baixos, de fato. E também, obviamente, controlar os valores pressóricos, tanto de pressão sistólica quanto de pressão diastólica. Bom, parando um pouquinho ali, né, nessa fisiopatologia e tudo mais, vamos partir para os aspectos práticos, né? Como que a gente vai abordar esse paciente com diabetes? Anamnese. Sempre importante saber a idade do diagnóstico, em que circunstâncias esse paciente foi diagnosticado, se ele era um paciente assintomático ou era um paciente que já vinha apresentando sintomas característicos, se ele abriu diante de uma urgência hiperglicêmica, né, uma cetoacidose, um estado hiperosmolar, como que ele vem tratando esse diabetes? É um antidiabético oral? Ele usa insulina? Há quanto tempo que ele usa insulina? Ou será que esse paciente usa outra medicação qualquer e essa medicação tem efeito hiperglicemiante, né? Ele está usando um corticóide, um ácido nicotínico. Então, isso a gente tem que prestar muita atenção. Obviamente, lembrar, né? Questionar o paciente se ele tem algum sintoma clássico de insulinopenia, né? Os 4Ps, poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso. Mulheres lembrar de infecções recorrentes, principalmente candidíase vaginal, infecção urinária, né, prurido vulvar. Paciente etilista, será que existe a suspeita de um diabetes secundário? Será que esse paciente ele evoluiu com uma pancreatite crônica? Ele tem dados para isso? Estetorreia, dor crônica? Esses pacientes, para existir uma suspeita de diabetes secundário, realmente tem que ser um quadro mais arrastado, porque para se ter falência endócrina, o pâncreas tem que estar 90% acometido, seja por pancreatite crônica, seja por um câncer de pâncreas. Mulheres, lembrar, como eu falei, diabetes gestacional, síndrome de ovário policístico. Pensar, será que esse paciente tem alguma outra endocrinopatia associada? Tem algo que me faça pensar nisso? Ele tem comorbidades cardiovasculares? Tem história familiar? Aqui chama a atenção do DM2 e do MOD também, né? Se você levantar essa hipótese e pensar lá na herança de padrão autossômico dominante. E, importante ali, por fim, o hábito alimentar desse paciente, né? Então, a questão de ingesta exacerbada de carboidratos, né? Então, esses hábitos alimentares inadequados. Bom, esse paciente, que nós podemos até já questionar também, será que ele já tem complicações microvasculares? Ele tem sintomas sugestivos de retinopatia diabética, né? Então, é claro que nos estágios iniciais, isso vai ser assintomático, mas se a gente já chega ao paciente que tem uma retinopatia diabética mais avançada, esse paciente pode ter queixa de visão turva, escotoma negro, escotoma cintilante e até mesmo amaurose. Questionar quando foi a última vez que esse paciente realizou fundo de olho. Sintomas neuropáticos. Tem parestesia, desestesia, alodínia, dor neuropática ou algum sinal de desautonomia. Esse paciente tem diarreia, constipação, plenitude pós-prandial, em relação ao sistema geniturinário, tem urgência urinária, bexiga neurogênica. Homens, lembrar da disfunção erétil, é importante que isso seja questionado em pacientes com diabetes. E, por fim, a última complicação microvascular, né? Nefropatia. Então, estágios iniciais, o que a gente observa é um paciente assintomático que a gente consegue só identificar uma microalbuminúria positiva. Mas em estágios avançados, aquele paciente já pode se manifestar com uma proteinúria maciça, que vai referir àquela urina espumosa, um paciente que pode ter edema e até, se diante de uma disfunção importante renal, até sinais e sintomas de uremia, né? E das complicações macrovasculares. Lembrar aqui do coração, né? Será que esse paciente tem dor anginosa típica ou atípica? Lembrar ali dos equivalentes anginosos, né, no paciente diabético. Nem sempre ele cursa com dor torácica. Às vezes ele cursa com dispneia, sudorese, desconforto gástrico, uma sensação de plenitude, de má digestão. Então, pensar que no paciente com alto risco cardiometabólico, isso pode ser um equivalente anginoso. E a questão de sistema circulatório periférico, né? Esse paciente claudica, ele tem dor em repouso em membros inferiores, né? Que já seria uma isquemia mais avançada.
Exame físico completo, importantíssimo, né? Lembrar da pesquisa de hipotensão postural, porque esses pacientes podem ter desautonomia. Índices antropométricos, sempre calcular o IMC desse paciente e obrigatoriamente medir circunferência abdominal para a gente ver se ele se enquadra no perfil de síndrome metabólica. Na ectoscopia, se ele tem dermopatia, se ele tem acantose nigricans. Eu chamei a atenção aqui da tireoide, né? Paciente com hipertiroidismo descompensado pode ter uma hiperglicemia relacionada à endocrinopatia. Ausculta cardiovascular detalhada, ver se esse paciente tem sopros arteriais, ele tem sopro carotídeo, sopro abdominal, né? Isso também configuraria um altíssimo risco cardiometabólico. Muita atenção com o exame de membros inferiores, não só para sinais de insuficiência arterial, né, de isquemia crônica, mas para ulcerações, deformidades, pé diabético. E no neurológico, a questão do exame do acometimento de sistema nervoso periférico, né? Então, será que esse paciente tem polineuropatia diabética? Por vezes pode ter acometimento até de pares cranianos. Aqui, né, a manifestação dermatológica clássica, né, que é a acantose nigricans. Então, que nós observamos, além do escurecimento da pele, é um aspecto verrucoso, mais aveludado dessas lesões, principalmente em área de dobra e na região cervical posterior. A medida correta da circunferência abdominal, nós usamos a fita métrica, obviamente. O ideal é remover todas as roupas do local de aferição. É interessante que o paciente fique em pé para essa medição sempre que possível, né, se não houver nenhuma restrição física. E nós vamos delimitar o local correto para a medida de acordo com as proeminências ósseas. Então, nós vamos delimitar ali no rebordo costal inferior e na crista ilíaca antero-superior. Esse ponto médio vai ser o local correto para a aferição de circunferência abdominal, uma vez que a cicatriz umbilical, ela pode não ser a nossa melhor referência, principalmente em pacientes muito obesos que têm um abdômen mais pendular, às vezes um abdômen avental, tá? Existe até a opção de diâmetro abdominal sagital, mas que nós não usamos na nossa prática, porque exige a necessidade de um instrumento que é mais difícil o uso, né? E prestar muita atenção no exame dos pés, como eu já mencionei, né? Tanto de deformidades, a ectoscopia, né? Então, hipotrofia de músculo interósseo, hiperextensão de tendão, dedo engarra, às vezes aquela hiperceratose, aquele pé seco com rachadura. E, sempre que possível, realizar o teste do monofilamento, né? Nas áreas aqui delimitadas para a pesquisa e rastreio de neuropatia diabética. Bom, mais uma mudança agora, né? Então, nós já falamos, né? Recordando lá, diagnóstico, classificação etiológica, a fisiopatologia de cada tipo de diabetes, né? Os principais, a interação ali de síndrome metabólica, risco cardiovascular, o que na prática nós precisamos nos atentar no exame físico, na anamnese. E, por fim, vamos para a parte do tratamento, que, como eu falei para vocês, vai ser muito útil na prática clínica, porque todos vocês, em algum momento, vão se deparar com pacientes internados portadores de diabetes, né? Então, vocês vão evoluir pacientes com diabetes mellitus. Em ambulatório, né, extremamente prevalente, diabetes e hipertensão, vocês precisam ter um manejo muito seguro dessas duas doenças, tá ok? Então, vamos tentar aqui iluminar o conhecimento sobre o tratamento, nossas opções. Primeira coisa, a nossa meta. O que é um diabetes bem controlado? Então, são duas coisas diferentes. A hemoglobina glicada para diagnóstico do diabetes é uma hemoglobina glicada de 6,5%. Porém, a nossa meta terapêutica de hemoglobina glicada, ela gira ao redor de 7% em adultos, isso retirado das últimas diretrizes de 2019 e 2020 da Sociedade Brasileira de Diabetes. É claro, gente, que essa meta terapêutica, ela vai ser individualizada, né? Então, por exemplo, um paciente mais jovem, que com poucas hipoglicemias, a gente até pode tentar atingir uma meta um pouquinho mais restrita, né? Em torno de 6,5, mas no geral, essa meta de bom controle
em torno de 7 dos pacientes adultos. Porém, com idosos, a gente pode ser um pouco mais permissivo, dependendo do estado de saúde desse idoso, né? Então, se for um idoso mais frágil, com doença cardiovascular, com alto risco de hipoglicemia, a gente pode ser realmente um pouco mais permissivo. Então, individualizar sempre, mas de forma geral, adultos, 7%, ok? E aqui nós temos as metas relacionadas ao pré e ao pós-prandial. Então, uma glicemia pré-prandial bem controlada seria, idealmente, abaixo de 100, sendo tolerado até 130, né? Então, 100 a 130, ok. E uma glicemia pós-prandial, 2 horas pós-ingesta alimentar, até 160, idealmente, podendo ser tolerada até 180. E os pilares do tratamento do diabetes, eles vão englobar a questão alimentar, a prática de atividade física. Então, é um tratamento multidisciplinar, não há dúvida nenhuma. E, obviamente, o tratamento do diabetes propriamente dito, né, de forma farmacológica, seja com antidiabético oral ou insulina. Prestar atenção no manejo das complicações, caso o paciente apresente alguma. Então, manejo da nefropatia, da neuropatia, da retinopatia. E lembrar também da prevenção das complicações, né? Então, lembrar que esse paciente tem metas em relação ao perfil lipídico, ele tem metas em relação ao controle pressórico e ele precisa também ter uma meta relacionada ao peso. A gente tem que fortemente combater a obesidade, porque a obesidade central ela é ali a fisiopatologia do diabetes tipo 2. Então, nós vamos aqui principalmente nesses pilares. Quando eu falo agora, é focado no diabetes tipo 2, uma vez que DM1 é igual a insulina, tá ok? Então, aqui focar no diabetes tipo 2, aquele diabetes de comprometimento metabólico, né? Cardiometabólico. Bom, e como que a gente vai manejar esse paciente com diabetes tipo 2? Como que a gente vai escolher a nossa terapêutica diante de tantas opções farmacológicas que a gente tem atualmente? E isso deve se levar em consideração algumas questões. Primeiro, sinais e sintomas. Esse paciente, ele é francamente insulinopênico ou não? Ele é assintomático. Qual que é o fenótipo desse paciente? É um paciente obeso, que tem uma circunferência abdominal aumentada? Ou é um paciente que está francamente emagrecido? Qual que é a glicemia de jejum desse paciente? Qual que é a hemoglobina glicada de base? Isso também vai guiar se a gente vai entrar em terapia única isolada, né, uma monoterapia ou uma terapia dupla, por exemplo. Quanto tempo de diagnóstico? Foi um diagnóstico recente ou esse paciente já é um paciente com 15, 20, 30 anos de diagnóstico? Então, isso muda, obviamente, a escolha da medicação que a gente vai usar. E, é claro, se existem comorbidades que vão contraindicar ou não alguma droga. Começando então aqui pelos antidiabéticos orais, né? Eu vou falar de cada das principais classes, né? As que a gente mais usa na nossa prática clínica. Começando aqui pela classe das biguanidas, cujo representante é a famosíssima metformina, né? Nome comercial que vocês veem muito também é o Glifage. É uma excelente medicação para o diabetes, né? Muito usada, ainda é uma das nossas primeiras escolhas. Em relação ao perfil de atuação, vai inibir a gliconeogênese, né? Então, um dos efeitos mais importantes da metformina, né? Responde a 75% do efeito antidiabético dela, mas também melhora a sensibilidade periférica da glicose no músculo e também ele atua aqui na captação intestinal de glicose. Como vantagens, a metformina ela é neutra no peso, né? Então, não ganhar peso é uma grande vantagem dependendo daquele perfil, daquele fenótipo de paciente que a gente vai escolher para utilizar. Então, alguns pacientes até emagrecem um pouquinho em uso da metformina, mas é um emagrecimento sutil e autolimitado, né? No máximo 2, 3 quilos. E outra vantagem muito grande é que a metformina não causa hipoglicemia. Tanto é que ela é usada, inclusive, em outras condições que não só o diabetes. Né? Nós usamos metformina, inclusive, em síndrome de ovário policístico, né? Sempre que a gente tem uma resistência insulínica acompanhada ou não de hiperglicemia. Efeito colateral, o mais importante de todos, efeito gastrointestinal. É o que mais incomoda os pacientes.
Então, os pacientes podem ter náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, é muito comum, plenitude. Então, isso é um dos motivos pelo qual geralmente a gente titula a dose de metformina. A gente não começa com uma dose máxima de 2 gramas dia, né? Então, as representações do Glyphage são de 500 miligramas, 750, 850 e 1 grama. Geralmente, a gente começa com uma dose mais baixa e vai titulando sempre que possível e necessário até a dose de 2 gramas dia. A acidose lática é um efeito colateral previsto pelo uso da metformina. Ele é o mais temido, porém ele é raríssimo, ok? Ele é muito temido porque a mortalidade é muito alta, né? Se aproxima 50%. Então, a gente tem que ter muita cautela com a metformina em pacientes com risco aumentado de acidose lática, sepse, CC descompensada, enfim, né? Que realmente pode ocorrer esse efeito agudo gravíssimo, porém, infelizmente, raro. A deficiência de B12, ela também pode ocorrer, né? Então, há o uso crônico. Repito, né? Não é uso por pouco tempo. Um período prolongado de uso de metformina, ele pode diminuir a absorção de B12 ali no ilho terminal. E em relação às contraindicações, nós temos, em relação à função renal, né, de acordo com o clearance, por quê? Volto ao assunto lá da acidose lática. Pacientes com insuficiência renal crônica terminal em uso de metformina apresentam um grau maior de chance de acidose lática. Então, em um clearance abaixo de 30, nós contraindicamos a metformina. Numa disfunção moderada, né, abaixo de 45, ela ainda pode ser usada, porém com redução de dose. Então, é ali entre 30 e 45, você observa, mas ainda pode ajustar o seu uso. Mas abaixo de 30, realmente é forte a contraindicação. E além de outras doenças crônicas graves, né? Doença hepática crônica, ICC francamente descompensada, DPOC, sepse, muito pela questão da acidose lática. A segunda classe, a classe das sulfonilureias, cujos representantes temos vários aqui: gliclazida, glibenclamida, glibempirida. As sulfonilureias, elas atuam principalmente na secreção pancreática de insulina, né? Elas promovem uma despolarização celular que vai cursar com um aumento da liberação de insulina. Então, não é interessante nós usarmos a sulfonilureia em pacientes que já têm doença de muitos anos, porque nós já sabemos que esse pâncreas já teve apoptose de célula beta, já tem uma deficiência importante de insulina. Então, não adianta a gente estimular a secreção se realmente a produção ela vai estar muito deficiente. Então, é indicação da sulfonilureia no paciente mais inicialmente ali, né, no tratamento, nos primeiros anos, e principalmente em pacientes não obesos que não cursam com uma resistência insulínica muito grave. Por quê? O efeito colateral que pode ocorrer na sulfonilureia é o ganho de peso, né? Então, por isso que em pacientes com resistência insulínica não é interessante, porque ele já é hiperinsulinêmico por via de regra, então o problema não é na secreção, mas sim na sensibilidade da insulina. E lembrar que a insulina é lipogênico, né, gente? Então, quanto maior a quantidade de insulina, maior é o estímulo de estocar gordura e ganhar peso. E a hipoglicemia também é um efeito colateral importante da gente lembrar, uma vez que, obviamente, está estimulando a secreção de insulina. Em relação às contraindicações, obviamente, né, nós não podemos utilizar em DM1, nem em diabetes gestacional, mas eu chamo muita atenção na questão do paciente com alto risco cardiovascular, né, principalmente do paciente pós-infarto, ali diante de complicações agudas, né? Então, já foi mostrado que a glibenclamida, ela vai interferir no recondicionamento cardíaco pós-isquêmico. Então, nós não usamos a glibenclamida em pacientes com distúrbio isquêmico cardiovascular, né? Porém, isso existe diferença dentro da classe. A gliclazida, que é uma outra sulfonilureia, que é um pouquinho mais moderna do que a glibenclamida, ela é mais seletiva e ela comprovadamente apresenta segurança cardiovascular através de estudo clínico. Então, essa sim poderia ser usada em pacientes com essa questão isquêmica cardiovascular, tá ok? Então, sempre que a gente pensar em sulfonilureia, lembrar que não são todas que são iguais.
sempre que possível, dar preferência à gliclazida, principalmente se a gente está diante de um paciente de alto risco cardiovascular, tá ok? Lembrar que são drogas de muito baixo custo, a glibenclamida principalmente, ela é extremamente barata, ela é distribuída pelo SUS, mas em algumas circunstâncias ela não é a melhor escolha, né? Inclusive, a meia-vida dela é mais longa, então isso aumenta o risco de hipoglicemia. Então, por exemplo, idosos, né? Um idoso já frágil, em vigência de hipoglicemia, é um dano gravíssimo, né? Pode evoluir, inclusive, para uma parada cardíaca. Então, pensar qual é o paciente que nós devemos e podemos usar as sulfonilureias, né? E qual sulfonilureia que a gente pode usar. Então, é uma classe relativamente antiga, mas que ainda tem o seu espaço, desde que usado de forma racional. Outra classe, a classe das glitazonas, cujo representante é a pioglitazona, é o único representante que nós temos, né? Até no passado existiu outra glitazona, né? Existiu a rosiglitazona, mas que foi retirada do mercado por, né, efeitos adversos graves. Mas temos hoje em dia a pioglitazona com múltiplos nomes comerciais aqui também. É uma classe que é um agonista do receptor PPAR-gama. É um receptor que ele vai atuar na diferenciação dos adipócitos. Então, vocês lembram que o adipócito central, na síndrome metabólica, na fisiopatologia do DM2, ele é muito lipolítico, e isso gera aquele pool de ácido graxo que cursa com resistência insulínica e tudo mais? Então, esse agonista de PPAR-gama, ele muda os adipócitos, né? Ele atua na diferenciação do adipócito. Então, o adipócito passa a ser mais lipogênico, né? Então, ele passa a captar mais ácido graxo e mais glicose, o que, para o ponto de vista glicêmico, é interessante. Além disso, esse adipócito diferenciado, ele melhora a expressão de adiponectina. Lembra que é uma citocina do bem, uma citocina protetora? E junto com essa redução que vai promover de ácido graxo livre, né, por ele ser mais lipogênico, isso vai melhorar a sensibilidade hepática de insulina. E também aqui por mecanismo de aumento de translocação de GLUT4, vai melhorar a utilização de glicose periférica, inclusive pelo músculo também, né? O que vai cursar como redução na insulinemia. Então, lembrar, gente, toda vez que a gente fala de sensibilizador de insulina, nós vamos pensar em duas classes. Na classe das biguanidas, que o único representante é a metformina, e na classe das glitazonas, que o representante é a pioglitazona. Bom, como vantagens, a pioglitazona, ela melhora o perfil lipídico e marcadores inflamatórios, né? Então, é uma droga que tende a melhorar os triglicérides. Então, pacientes com hipertrigliceridemia se beneficiam muito da pioglitazona. Ela pode ser usada na insuficiência renal leve a moderada. E também é uma droga que pode ser utilizada para NASH. Né? NASH é sigla de esteatohepatite não alcoólica. Então, já foi visto que melhora os marcadores inflamatórios de NASH. Né? Para esse paciente francamente metabólico, com obesidade central, resistência insulínica, é uma droga bem interessante. Em relação ao efeito colateral, edema periférico, então isso é comum a gente observar. Ganho de peso. Os pacientes ganham 2, 3, até 4 quilos em uso da pioglitazona. Isso tem relação, inclusive, com o funcionamento dessa droga, né? Se a gente lembra que ela vai fazer um estímulo lipogênico, então isso vai acarretar um ganho de peso. E parece que ela está relacionada também a fraturas distais, né? Fraturas ósseas distais, né? Rádio. Por quê? Lá, esse agonista de PPAR-gama, ele vai lá na célula pluripotente, ele vai desviar para o ladinho da adipogênese em detrimento da osteoblastogênese. Então, aumenta essa incidência de fraturas osteoporóticas. Então, ou seja, se a gente está diante de uma mulher pós-menopausa, com osteoporose grave, que já fraturou e tudo mais, a pioglitazona definitivamente não é a melhor opção terapêutica. De contraindicação, insuficiência cardíaca congestiva,
porque tem essa questão da retenção hídrica, então isso pode gerar uma hipervolemia que descompensa a ICC, né? Então, ela é principalmente contraindicada nos estágios mais avançados, né? NIRA 3 e 4, mas mesmo nos estágios leves, né? 1 e 2, nós já temos uma contraindicação relativa, não é a melhor droga, tá ok? Inibidores da DPP-4. Então, nossa outra classe, uma classe um pouco mais nova também, mas que tem vários representantes, né? Então, a gente chama a classe das gliptinas, né? Então, vildagliptina, sitagliptina, saxa, lina, alogliptina. E esses inibidores da DPP-4, eles vão atuar melhorando as incretinas, aumentando o nível de incretinas, principalmente o GLP-1. O que acontece? A DPP-4 é uma enzima que degrada o GLP-1. Lembra lá na fisiopatologia, né, que no processo do DM2 a gente tem um defeito incretínico? Então, uma vez que a gente inibe a enzima que degrada o GLP-1, a gente fica com mais GLP-1 circulante por mais tempo e isso vai aumentar a secreção de insulina e reduzir o glucagon, né, o que é muito interessante para o controle glicêmico. Então, é uma classe de medicações super bem tolerada, não tem efeito sobre o peso, então nem emagrece e nem engorda. Risco baixíssimo de hipoglicemia, né? Então, é interessante para idosos e tudo mais. E pode ser usado também em insuficiência renal crônica, até dialítica, o que é outro ponto muito favorável. Algumas delas precisam de ajuste de dose, né? Dependendo da disfunção renal. Outras não precisam de ajuste de dose. Então, na verdade, o único representante aqui que não precisa de ajuste de dose em vigência de disfunção renal é a linagliptina, que o nome comercial é Traienta, porque a metabolização não é exclusivamente renal. Bom, efeitos colaterais são graves, né? Existe a descrição de urticária, angedema e pancreatite, mas é extremamente grave, extremamente raro. E de contraindicação, doença hepática grave. Bom, a gente está quase acabando aqui os antidiabéticos orais. Vamos respirar e continuar, porque a gente ainda tem para terminar a parte de insulina. Bom, então a última classe que eu botei aqui de antidiabético oral são os inibidores da SGLT2, a gente chama de glicosúricos, né? Então, são as glifosinas, dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, Forxiga, Jardiance, como nome comercial. Essa classe vai atuar inibindo a reabsorção de glicose em nível renal, atuando no cotransportador de sódio e glicose. Vamos voltar lá no defeito no octeto destruidor. Lembra que eu falei que a absorção de glicose no paciente diabético estava inadequada? Então, o inibidor da SGLT2 vai atuar justamente nesse cotransportador. Ele, obviamente, vai ocasionar uma perda maior de glicose pela urina, né? Tem esse efeito glicosúrico. Em contrapartida, o que vem de benefício junto é também a perda de sódio, né? Esse cotransportador ele é sódio-glicose. Então, isso como vantagem, perda de peso, porque uma vez que se perde glicose, você está perdendo caloria, né? Perde-se em torno de 250 a 300 calorias por dia, puramente pelo efeito glicosúrico da medicação. Então, isso pode levar a uma perda inicial ali de 2 a 3 quilos com o seu uso. Um baixíssimo risco de hipoglicemia, porque a princípio não vai ter estimulação da secreção de insulina. Tem a ótima vantagem de reduzir um pouquinho a pressão arterial pelo efeito natriurético, né? Então, reduz ali próximo de 8 milímetros de mercúrio na PA. Desvantagem. Uma vez que se perde glicose pela urina, a urina fica literalmente doce, né? Isso acaba sendo um meio de cultura, tanto para bactérias como infecções fúngicas genitais, né? Como candidíase. Então, comumente, a gente vê em mulheres, né? Por vezes que não tem ali uma higiene adequada, pode ocorrer candidíase vaginal e, por vezes, a infecção, uma cistite, né? Infecção do trato urinário. Em homens, o que a gente pode observar é uma balanopostite. E aqui eu chamo a atenção, gente, que essa classe ela é extremamente importante em pacientes que têm alto risco cardiovascular. Né? Então, já foi estudado e continua se estudando muito
são drogas de escolha, juntamente com os agonistas de GLP-1, para pacientes que precisam desses benefícios cardiovasculares, inclusive renais também. Então, todo paciente com essas complicações, seja uma nefropatia diabética ou seja um alto risco cardiovascular, são drogas excelentes que vão ter um benefício além da glicose, né? Então, foi visto em relação à insuficiência cardíaca, que reduz risco relativo de hospitalização em comparação ao placebo. Enfim, então nós temos vários estudos, aqui eu mencionei o EMPA-REG, que foi um estudo grande da empaglifosina, mas nós temos estudos também da dapaglifosina. Então, medicações excelentes, muito boas, são mais recentes e têm um custo um pouco mais elevado. Em relação à terapia injetável, ainda sem ser insulina, a gente tem aqui os análogos do GLP-1, né? Então, o inibidor da DPP-4, ele, na verdade, ele é uma medicação por via oral que vai impedir a degradação do GLP-1. Mas a gente tem a terapia injetável com o próprio análogo do GLP-1, que vai ter uma melhor secreção da insulina, vai suprimir a liberação de glucagon, atua muito também no retardo do esvaziamento gástrico e na promoção de saciedade. Então, isso cursa com uma vantagem excelente, que é a perda de peso, sendo que a liraglutida, ela é inclusive aprovada em doses mais altas para tratamento de obesidade, propriamente dito. Efeito colateral mais comum, intolerância, né, no termo, em questão de náusea, vômito é mais difícil, mas o paciente realmente fica nauseado devido a essa redução do esvaziamento gástrico, né, esse retardo, e pancreatite é descrito em 0,3% dos casos. Finalizando, ainda falta um pouquinho, eu peço desculpa, essa aula ficou um pouco longa, mas realmente é um tema muito amplo e eu quis chamar a atenção, eu quis facilitar um pouco a vida de vocês. Toma uma água, toma um café e vamos partir aqui para a última etapa de tratamento. Então vamos lá, gente. Como que é a conduta na escolha, né, do tratamento? A gente já viu todas as drogas. Se no momento do diagnóstico o paciente tem sintomas leves, né, então não está francamente hiperglicêmico, e não tem uma hemoglobina glicada muito alta, né, então uma hemoglobina glicada ali até 7,5, existe a possibilidade de a gente começar o tratamento em monoterapia com metformina. Agora, se já é um paciente que chega para você lá no ambulatório escola e já tem uma glicada maior que 7,5, entre 7,5 e 9, a gente já precisa ali de uma terapia dupla combinada, né? Geralmente a metformina com um segundo anti-hiperglicemiante. Ou então, se o paciente já tem manifestação grave, ele está francamente hiperglicêmico, uma glicada acima de 9, 10, esse paciente, na maioria das vezes, ele vai precisar de insulinoterapia, porque ele está insulinopênico, tá ok? E com bases aqui, o seguir desse paciente, a gente pode adicionar, como eu falei, né, o segundo antidiabético oral ou até o terceiro antidiabético oral, dependendo do controle com hemoglobina glicada, que a gente vai fazer próximo de 3 meses, uma vez que é o valor que a hemoglobina glicada reflete, né? Ele pega mais ali os últimos 3 meses, principalmente o último mês, tá ok? Bom, e repito, a questão, né, será que o paciente ainda tá com a hemoglobina glicada fora da meta e eu já tô com 2 antidiabéticos orais, ele já tá com metformina e um inibidor da SGLT2 e ainda assim a glicada não tá na meta de 7%, ele tá com 8% de hemoglobina glicada. O que eu faço? Eu começo um terceiro antidiabético oral, eu associo o inibidor de DPP-4, ou eu vou começar uma insulinoterapia. Então, gente, existem as duas possibilidades, né? A insulinoterapia, ela pode ser iniciada em qualquer momento do tratamento do diabetes. E o que a gente tem sempre que lembrar é que a insulinoterapia, se o paciente estiver francamente descompensado insulinopênico, é a droga de escolha. Porque a glicotoxicidade, né, essa glicose muito elevada, é tóxica até para a célula beta. Então, a gente não consegue realmente diminuir essa toxicidade, é muito difícil controlar o paciente só com antidiabético oral.
Insulinoterapia, para terminar, insulina é um mundo à parte, né? E o que eu percebo é que às vezes os médicos generalistas têm um pouco de medo de lidar com a insulina, talvez por não conhecer bem o perfil de ação dela, né? Então, lembrar que a insulina não é só do endócrino, né? O médico generalista, o clínico, ele precisa ter esse manejo muito bem estabelecido. Existem várias classes de insulina. Então, a gente tem insulinas de duração longa, que duram até um dia, né? Existem insulinas ultra longas, que duram mais de 24 horas até, né? 36, 42 horas. E existem as insulinas aqui, que eu botei até uma setinha azul, que são as mais comuns ali do dia a dia, tanto de enfermaria quanto de SUS, que é a NPH, que é uma insulina de ação intermediária, e a insulina regular, que é uma insulina de ação rápida. Então, esses dois tipos de insulina, vocês realmente precisam saber o início de ação, o pico de ação e a duração do efeito para vocês poderem manejar um paciente de vocês, tá ok? Lembrar aqui que a NPH, ela não faz efeito na hora que o paciente aplica, ela vai começar a fazer efeito de 2 a 4 horas, vai ter um pico de ação de 4 a 10 horas, então a gente vê que é um intervalo amplo, né? Isso é muito variável de acordo com a idade do paciente, com a função renal. E a duração de 10 a 18 horas, que também é bem variável. Em contrapartida, a insulina regular é uma insulina de ação rápida, mas que ela demora ali de 50 a 60 minutos para começar o início. Tem um pico de 2 a 3 horas, né? Então, o efeito máximo de 2 a 3 horas e pode durar até de 5 a 8 horas. Isso acaba sendo um quebra-cabeça, né? Quando a gente vê um paciente internado no hospital, às vezes vocês me chamam na enfermaria, fala, poxa, Érica, olha só, meu paciente está totalmente descompensado, hiperglicêmico no almoço, no jantar. Então, a gente tem que rever esse esquema de insulina para ver, de acordo com o início de ação, o pico de ação, qual insulina que a gente tem que mexer nesse paciente, tá ok? E existem as insulinas aqui ultra rápidas, né, que fazem efeito em 5 minutos, né? O início de ação começa 5 minutinhos logo depois da aplicação e que tem uma duração mais curta. Aqui, nesse próximo slide, a gente vê essa comparação num gráfico. Então, por exemplo, vamos achar aqui a regular e a NPH. A regular, né, é aqui a curvinha verde e a NPH é a curvinha azul. Quando a gente fala em NPH, nós estamos falando de uma insulina basal. Tanto NPH quanto as insulinas de ação mais longas, né? NPH é intermediária, mas tanto elas quanto as de insulina de ação longa e ultralonga, né? Que são essas curvas mais alargadas aqui, DTMI, glargina, degludeca, a gente fala em insulina basal por quê? Ela vai cobrir a hiperglicemia no momento que não está tendo oscilação na ingesta, né? Na ingesta de carboidrato. Ou seja, agora eu estou gravando essa aula aqui para vocês, eu não estou me alimentando, obviamente, porque eu estou falando. Mas ainda assim, existe uma liberação lenta de insulina pelo meu pâncreas para garantir uma homeostase glicêmica, para garantir que nesses períodos interrefeição não existam oscilações rápidas do açúcar. E quem vai copiar isso, quando a gente trata um paciente diabético, é a insulina basal, seja ela a NPH, né, que a gente vê mais no SUS, quanto as insulinas de ação mais longas. Mas, toda vez que a gente ingere qualquer quantidade de carboidrato, existe um pico de glicose, né, um pico de glicemia, e isso exige que o nosso pâncreas libere aquela secreção rápida de insulina. Vocês lembram daquela curvinha da secreção fisiológica, né? Então, que tem aquela liberação rápida, já pré-estocada quando a gente come? Então, no paciente diabético, isso pode não ocorrer, e para a gente conseguir queimar esse carboidrato, a gente precisa ali de uma insulina rápida, que vai pegar essa oscilação prandial. E quem vai fazer isso, tanto são as insulinas ultra rápidas, né, que tem um efeito até mais a curto prazo, quanto a insulina regular, que é uma insulina intermediária, mas que também pode cobrir essas oscilações glicêmicas. Bom,
A indicação aqui da terapia farmacológica, né, ressalto, insulina pode ser necessária em qualquer momento durante a evolução do DM2, mas existem condições clínicas que chamam a atenção de uma demanda imediata de insulina. Então, aquele paciente francamente emagrecido, catabólico, ou em vigência de urgência hiperglicêmica, né, uma cetoacidose diabética. Se grávidas, né, o padrão ouro ainda é insulina. O paciente está instável, infectado, séptico e no pré-pós-operatório de cirurgias ou manejo de doenças agudas. Quando a gente vai insulinizar um paciente, existem muitas etapas, né? Então, por exemplo, nosso paciente, ele tá lá com 2 antidiabéticos orais. E aí a gente vê que, ou 2 ou 3, que seja, e aí a gente vê que a glicada tá acima da meta. Bom, a gente não tem como associar mais antidiabético oral, então a gente vai tentar começar a insulina. Essa etapa 1, a gente chama de insulina bedtime. Bedtime, ou seja, na hora de dormir. Então, a gente vai fazer uma dose de insulina basal, seja ela NPH ou outra insulina de longa duração, antes do paciente dormir, né? Então, uma dose geralmente de 10 unidades, é 0,2 unidades por quilo de peso. E a gente vai titular a resposta de acordo com a glicose do jejum. Lembra que a NPH, ela demora a fazer efeito, ela vai fazer um pico ali, às vezes 8, 10 horas. Então, a gente vai pegar a NPH, o efeito dela mais pra frente. Se o paciente está tomando na hora de dormir, 10, 11 horas da noite, a gente vai ver se o ajuste está legal na hora que ele acordar de manhã, tá? E vamos supor que o paciente controlou bem, né, com a nossa insulina bedtime, nós tivemos sucesso no controle da glicemia de jejum, mas esse paciente está fazendo escape pós-prandial. Ele almoça, a glicemia dele vai lá em cima, ele faz 250 pós-prandial. A gente pode optar por um esquema basal plus, ou seja, você deixa ali a sua dosezinha bedtime e associa uma insulina rápida na hora que o paciente está tendo maior escape prandial. Ou então, tem mais de uma refeição que o paciente está tendo escape. Você pode associar a insulina rápida naquelas refeições de mais discussão glicêmica, né? No café, no almoço. Ou, se o paciente não teve resposta com esses esquemas basal plus que a gente está usando, pode chegar um momento que a gente precisa da chamada insulinização plena. Ou seja, tem que ter uma basal que vai cobrir 24 horas do dia dele. Então, isso pode ser, por exemplo, em torno de NPH 2 a 3 picadas, mais doses prandiais de insulina rápida. Como eu falei, né, a NPH ela pode ser aplicada de 2 a 3 vezes, isso porque a duração dela é variável, né, depende do paciente. Então, alguns pacientes um pouquinho mais, outros pacientes um pouquinho menos. E aí, Érica, eu tô com meu paciente no hospital, eu tô acompanhando o leito dele. O que eu faço? Quando que eu começo insulina nesse paciente, né? Como que eu manejo? Bom, e a gente vê que a prevalência de diabetes nas principais causas de internação é muito alta, né? Então a gente precisa saber isso, é um manejo do clínico. E a gente tem a chamada hiperglicemia de estresse. Então, sempre, às vezes, me perguntam lá na enfermaria, né? Voltando a exemplos práticos. Professora, poxa, meu paciente está aqui, ele não é diabético e ele está fazendo a glicemia capilar, tá vendo a ponta de dedo 3 vezes ao dia. Por que estão vendo a glicemia capilar dele se ele não tem diagnóstico de diabetes prévio? Porque existe a hiperglicemia por estresse, gente, né? Então, essa hiperglicemia por estresse, seja pelo estresse ali da medicação ou da condição aguda que justificou a internação, né, citocina inflamatória, dano endotelial, tudo isso, né, cursa com hiperglicemia e a gente precisa manejar de forma adequada. E acaba que a insulina é a melhor forma da gente manejar isso agudamente no nosso paciente que está internado. A gente tem que diferenciar o tratamento da hiperglicemia no paciente da enfermaria, de clínica médica, do paciente crítico, o paciente que está no centro de terapia intensiva, que está na UTI. No paciente crítico, gente, não é esse esquema que vocês veem de insulina subcutânea, tá? Aí é bomba de infusão contínua
porque a gente faz insulina regular, via endovenosa, e aí o efeito é imediato e a duração é muito curta. Então, você consegue manejar isso rápido. Aqui, caso vocês tenham curiosidade, né, e pretendam dar plantão em unidade de terapia intensiva, tem alguns protocolos de insulina endovenosas, né, disponíveis para consulta na internet. Então, como que você dilui, como que você titula. E aqui o nosso dia a dia, que é o paciente não crítico, né, o paciente que vocês vão acompanhar na enfermaria de clínica médica. E essa é uma tabelinha muito parecida com o que vocês veem, né? Então, vem lá escrito na prescrição desse paciente. Fazer glicemia capilar 3 vezes ao dia, 30 minutos antes de café, almoço e jantar. Se glicemia até tanto, fazer tantas unidades de insulina. E aí, como é que a gente escolhe, né? Quantas unidades de insulina a gente vai fazer? De onde é que saiu essa tabela, né? A mesma para todo mundo, não é? Então, na verdade, assim, existe um norte a ser seguido, mas a gente sempre pensa ali se é um paciente usual, né? Que seria a tabela aqui no meio, né? Respeitando mais ou menos esses intervalos. Ou assim, é um paciente que você vê que ele é extremamente resistente à insulina, obesidade central, tá infectado, tá usando corticoide. Então a gente faz uma dosagem um pouquinho maior de insulina. Ou se é um paciente extremamente sensível à insulina, idoso, magrinho, sarcopênico, né? Então a gente pega um pouco mais leve, tá ok? E aí a gente vai fazendo ajustes diários nessa tabelinha que a gente escreve no nosso paciente e vai acompanhando como é que tá a glicemia. E sempre avaliar muito criteriosamente a questão de antidiabético oral, gente. Se a gente vai deixar ou não. Lembrando a questão da função renal. Às vezes esse paciente vai evoluir com disfunção renal aguda durante a internação. O risco de hipoglicemia, o risco de acidose lática. Então, tudo isso vai pesar na nossa decisão de manter ou não o tratamento oral. Por isso que eu digo que na maioria das vezes a insulina é a droga de escolha para controlar a hiperglicemia hospitalar. Se porventura a gente vê que todo dia você chega lá no dia seguinte, pega a prescrição do paciente e fala: nossa, eu deixei meu esqueminha de insulina para ele, mas ele continua super hiperglicêmico, ele tá tendo escape o dia todo. Então é porque ele precisa mais do que só a insulina regular aqui, né? Provavelmente ele precisa daquele esquema de insulinização plena, né? O basal bolos, que é aquele que vai combinar a insulina basal com a insulina prandial. Ou, como a gente vê mais na enfermaria, vai combinar a NPH com a insulina regular. E aí existem alguns cálculos, né, de protocolo subcutâneo. Esse é o nosso último slide. A gente calcula, geralmente, né, quando vai iniciar uma dose total de 0,4 unidades por quilo de peso de insulina. Se o paciente é idoso ou tem uma disfunção renal, a gente desconta um pouquinho. E se o paciente está muito hiperglicêmico, tem algum fator medicamentoso para resistência insulínica, a gente aumenta um pouquinho essa conta. E o ideal é que seja metade, né? Metade da insulina basal, que vai ser do análogo ou da insulina NPH, e a outra metade vai ser da insulina prandial, né? Aquela que vai cobrir a oscilação glicêmica na hora que o paciente come. É aquela insulina que ela vai vir agarradinha antes da refeição, tá ok? Então fica meio a meio, metade de um, metade de outro. E a gente vai ajustando dia após dia. Se teve hipoglicemia, a gente reduz um pouco. Se teve hiperglicemia, poxa, a gente tem que raciocinar. Qual insulina que não, né, que estava numa dose abaixo, que nesse momento fez hiperglicemia? Então, isso é muito da prática dia após dia. Eu peço desculpa, gente, eu acabei me estendendo um pouco nessa apresentação, mas como eu falei, é um tema bem amplo. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa conferência que não foi tão mini assim, mas estudem diabetes com carinho, porque todo bom clínico, bom emergencista, bom intensivista precisa ter esse manejo, tá ok? Esse conhecimento do diabetes. Vamos agora para os casos clínicos para a gente tentar aplicar todo esse conhecimento que vocês estudaram e que a gente reforçou nessa apresentação.